Graça e paz, amados. Aqui quem fala é o pastor Eliseu Lustosa. E nós estamos aqui para ir para mais uma aula, né? Essa semana já tivemos uma. Esta é a segunda aula da semana, porque semana passada não tivemos aula. Então a gente, para compensar, essa semana foi postado aí então 2 aulas, tá? E dessa vez eu não vou compartilhar com vocês o esboço, porque é uma pregação que eu já estou aqui com ela de cabeça, entendeu? E por ter também um vídeo muito importante lá no canal Fala Pastor, que eu vou deixar o link nas descrições com o mesmo tema, tá? Da qual a gente vai ler aqui. Pesca maravilhosa. Que lá no canal Fala Pastor, eu falo sobre a pescaria quântica, tá? Lá eu também levo muito para o lado pessoal, é uma aplicação mais pessoal, entendeu? A nossa aplicação desse texto aqui hoje é para igreja local, evangelismo, tá? Tá todo mundo ciente que a gente sabe que a obra do Senhor é uma linguagem, né? Esse texto, pescar, uma pescaria, né? Nós somos pescadores de homens. Então, essa figura de linguagem, a gente já está acostumado a ouvir, tá? Que o evangelismo é uma pescaria, tá bom? Então, antes de começar, vamos orar. Vamos agradecer ao Senhor por mais um dia. Senhor, nós te agradecemos, Pai, te louvamos, te bendizemos, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Eu apresento cada um dos alunos, Pai, cada um dos irmãos que estão aqui conosco nesta aula. Que o Senhor traga edificações aos nossos corações, Pai. Que o Senhor fale conosco tremendamente, que o Senhor nos ensine e que nós sejamos hoje reforçados, edificados na Tua palavra, Senhor. Desde já eu te agradeço e que a obra do Espírito Santo seja completa em cada um dos corações, Senhor. Vem estar conosco, Senhor, a cada minuto desta aula. Eu quero te bendizer e te louvar em nome de Jesus. Então, vamos lá. 18ª aula, tá? Glória a Deus pela vida de cada um. Amados, o texto é de Lucas capítulo 5, tá? Por favor, abra a sua Bíblia aí. Ou preste atenção aqui. Eu vou ler para você. Olha só. Aconteceu que, apertando-o a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. Viu estar ali 2 barcos juntos na praia do lago, e os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as suas redes. E entrando num dos barcos, que era de Simão, pediu-lhe que afastasse um pouco da terra. Assentando-se, ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: faz-te ao mar alto e lançai a vossa rede para pescar. Respondendo Simão, disse-lhe: Mestre, trabalhamos a noite toda e nada apanhamos, mas sob tua palavra lançarei a rede. Fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixe. E faziam um sinal para os companheiros que estavam no outro barco, para que eles fossem ajudar, e foram, e encheram ambos os barcos, de maneira que quase iam a pique. Havendo Simão Pedro se prostrado aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, afasta-te de mim, eu sou um homem pecador. Pois que o espanto se apoderava dele, ou seja, ele estava maravilhado. E todos os que com ele estavam, por causa da pesca de peixe
que havia sido feito. Até aqui. Como é um texto muito conhecido, uma passagem muito conhecida, porque tem muitas pregações sobre isso, nós vamos direto ao ponto aqui. E depois você vai lá assistir, viu? Eu vou deixar o link aqui nas descrições. Vou deixar o primeiro link aí, Pesca Maravilhosa. Aí o link aí, para você saindo daqui, você vai lá assistir a outra pregação, que lá eu falo umas palavras no original, tal, né? Vai complementar o que eu quero dizer aqui, tá? Então, é uma tarefinha para você ir lá assistir o outro vídeo, certo? Então, nós temos aqui um cenário bacana, bonito, belo. O cenário é de pregação, tá? A palavra de Deus está sendo anunciada. A multidão se ajunta para ouvir a palavra. Jesus começa a pregar ali, a multidão enche. E aí ele não vê outra solução. Ele está olhando e observando os pescadores ali, saindo de dentro do rio, do mar. E não tinham pegado nada. Eles estavam lavando as suas redes. Tem muitos ministérios, tem muitas igrejas, tem muitos líderes, tem muitas pessoas com seu potencial castrado, tá? Eles estão trabalhando, eles estão usando todas as suas técnicas de evangelismo, todas as suas técnicas de marketing, técnica de tudo quanto você pensar para atrair uma multidão como Jesus atraiu. E você está vendo que ele atraiu a multidão pregando a palavra. Não é dando show pirotécnico. Não é tentando operar milagres para chamar atenção. A multidão veio por causa da palavra. O milagre acontece depois. Então, você que é obreiro, e principalmente obreiro da Cavote, da nossa igreja, do nosso ministério, você tem que investir no conhecimento da palavra, tá? O que eu tenho feito é estudado a palavra dia e noite. Tá vendo aí vocês que estão vendo agora o novo propósito? Novo assim, né? Para quem vai assistir essa aula um mês depois, um ano depois, anos depois. O que eu estou fazendo aqui agora no canal? Salmos 91 e 91 pregações, mini pregações, que no final dá uma pregação grande, essa é a verdade. É porque eu fico querendo nas ministrações ir mais direto ao ponto. Mas cada um daqueles 91 vídeos que eu estou fazendo é uma pregação, é um esboço, que pode ser até usado por você, que é líder aqui, que vai estar ministrando daqui uns dias na sua casa, nas células. Você pode pegar aqueles textos ali, aqueles vídeos e fazer a pregação da semana, do dia, tá? Pode pregar do mesmo jeito, não tem problema. Ou pegue e passe de uma linguagem que todo mundo vai entender. Ou seja, ali são 91 pregações. E vão ser pregações diárias. Tem pastor aí, irmão, tem líder que não tem mais o que pregar. Isso é uma tristeza, eu conheço um monte. Porque eles não conseguem estudar. Porque eles não têm criatividade para criar os sermões. Porque não sabem fazer isso. E aí chega uma hora que já cansou, naquela igreja dele ele já pregou de tudo, é a mesma coisa, é uma coisa monótona. Mas a Bíblia, irmão, ela é vasta, é muito conhecimento, basta você querer buscar e aplicar o seu coração para isso. Então, só para você ter a noção, ali vão ser 91 pregações, tá? Fora as centenas de pregações que eu já tenho no canal aí, os estudos bíblicos aí, que já chega mais de 100 e poucos aí. Isso que eu nunca contei, mas eu tô jogando por alto. Vamos dizer que tem uns 150 pregações aí, já gravada, fora as outras que eu não gravo, entendeu? Então, é muito conteúdo
Se eu fosse pregar essas pregações, eu pregava para uma pessoa um ano todo e não repetia um sermão, uma pregação. E isso é dedicação. Você que é obreiro, você que quer ser obreiro da Cavod, você tem que ter essa responsabilidade, porque senão você fica para trás. Tem muitos obreiros que às vezes vêm para caminhar conosco aqui, falando aqui também, não só aqui na internet, mas conosco, corpo a corpo aqui, na cidade de Goiânia, de Goiás. E eles ficam sufocados por causa de mim. Porque o meu pique é outro de mensagem, de pregação. E eles, como eles às vezes não conseguem acompanhar, eles vão ficando para trás. Eu não fico pegando o pé de ninguém. Quando eu falo é assim, ensinando, pregando, ou quando alguém me pergunta, eu não fico cobrando. Porque na verdade é da liderança, é do cabeça, é do pai. Lembra da ministração passada? O pai é a força da casa. Então eu, como pai espiritual, eu quero ser essa força, eu quero dar essa força para todo mundo. Então, querendo ou não, os vídeos já servem também para você pegar esse conteúdo e passar adiante, entendeu? A primeira leva de estudos aqui não foi uma apostila do Gelson Beck, do apóstolo Gelson, que é nosso pai espiritual, nossa paternidade ministerial. A outra apostila que eu mostrei para vocês, muita coisa eu já preguei dele. Muita coisa eu já passei para ele pregar, que eu desenvolvi. Então é assim, irmão. Não precisa ter aquela vaidade. Ah, não, mas os vídeos e as pregações foi o pastor que montou. Eu não quero pregar, porque eu não sei. Não, não tem nada disso. Palavra de Deus é palavra de Deus. 90% de tudo que a gente vai saber na vida a gente aprende com os outros. Lendo o livro, compra ali, olha ali, observa. Então, enquanto é isso daí, não se preocupe. Joga fora esse orgulho se você pensa assim. Então Jesus atraiu eles pelo quê? Pela palavra. Depois o milagre aconteceu. Então tem que ter palavra, tem que ter conteúdo. O obreiro da Cavod tem que ter conteúdo, tem que estar bem preparado. E a mensagem toda se resume nisso daqui: reforçar as nossas redes. Então Jesus, ele viu os pescadores ali, resolveu entrar num dos barcos e começou a ensinar a multidão do barco. Quando acabou de falar, muitas vezes a multidão, irmão, com a palavra, você conquista eles. Mas os discípulos, principalmente os discípulos, eles querem algo mais, porque o discípulo é uma pessoa mais inteligente, é uma pessoa que já quer desenvolver. Você entendeu? Olha só, a palavra profética, o ministério profético, a autoridade espiritual. Lá no outro vídeo eu falo sobre como que os peixes se comunicam, que Jesus veio para reimplantar o reino dos céus. Eu falo sobre a imagem original de quem nós somos no Espírito, o propósito de Deus lá no Éden. O homem que falava com os animais, Jesus, ele é o segundo Adão. Então ele fala com os peixes ali, ele dá um comando, ninguém sabe como, mas no mundo espiritual ele atrai aqueles peixes. Os peixes que os discípulos que eram pescadores, eles eram especialistas, eles sabiam que horas que os peixes estariam ali. Você entendeu? Eles passaram a noite toda, eles sabem que a espécie de peixe que eles queriam pegar era de noite, então agora é de manhã. Não pegaram nada, eles tinham habilidade, eles tinham técnicas, eles viviam disso, eles tinham experiência, sabiam. Mas eles foram surpreendidos. Eles falaram para Jesus: mestre, nós passamos a noite toda pescando. Já estávamos lavando as redes. Não pegamos nada, mas pela tua palavra. Ou seja, existe uma unção na liderança. Existe uma unção que quando a gente obedece,
mesmo não crendo. Você acha que eles acreditavam? Não acreditavam não, irmãos. Pescamos a noite toda, mas eu não coloco a minha conta em risco, eu vou colocar a tua conta em risco. Pela tua palavra, eu vou lá. Eles não tinham motivação nenhuma, eles não tinham fé para pescar. Mas a palavra, a autoridade na palavra de Jesus vai, que você vai conseguir, que você vai pescar, que vai ter. Isso é vida com Deus. Isso é jejum, é oração, é intimidade com Deus. Você tem que buscar de Deus esta autoridade. Você tem que ter essa vida com Deus. Aí eu posso fazer um paralelo aqui de muitos ministérios que só ficam na palavra. Atrai a multidão. Tem uma multidão que é atraída pela palavra, né? Tem muitas igrejas que são bons de palavras, pregações ótimas, grandes teólogos, mas eles não operam milagres, eles não acreditam no ministério profético. O nosso diferencial é que nós gostamos da palavra, queremos estudar a palavra, somos profundos na palavra, mas também queremos viver o mover profético, os milagres, os prodígios, as maravilhas, o impossível acontecendo, o surpreendente acontecer, porque para eles foram uma surpresa, eles ficaram espantados. Como que ele atraiu aqueles peixes? Eles não sabiam. A palavra, o comando, a ordem no mundo espiritual que você dá. Isso depois dele ter pregado, ensinado. E aí, eles começaram a pegar muito peixe. E o peixe a gente sabe, como Jesus vai falar para Pedro, Pedro, agora eu vou te fazer um pescador de homens. Ou seja, a obra do Senhor é uma pescaria. E os peixes são os homens. Homens no sentido geral, homem e mulher. Jovem, criança, adolescente. A rede representa a nossa visão. A rede representa a nossa linguagem. Porque a linguagem é importante, pastor. Porque a linguagem alcança público específico. Todo pescador sabe que a isca, né? Aí eu falando da vara, mas tem as redes também. Que para cada peixe existe uma isca diferenciada, para cada espécie de peixe. E o tamanho da isca também. Uns menores, maior. Umas iscas brilhantes, que é para chamar a atenção do peixe. Então, para cada tipo de pessoa, é um tipo de isca que você tem que usar. E se você é um especialista em pesca, em alcançar a pessoa, quanto mais ferramentas você tiver no evangelismo, mais pessoas diferentes você vai alcançar. Deixa eu só pegar um café aqui, irmãos. Então, você não deve viver só com uma isca. Tem que mudar. Você está me entendendo? Por que muitos ministérios tradicionais, antigos, eles não conseguem alcançar a nova geração, eles não conseguem alcançar novas pessoas. Ficam ali as igrejas com aqueles mesmos crentes de 20 e 30 anos, porque ganharam há 20 e 30 anos atrás, e por eles não se reformarem, por eles não se renovarem, eles ficaram apenas com aquela isca, hoje não atrai mais nada. Ou só problema. Não tem um monte assim? Então não fique só com a isca. Paulo, ele disse que se fez de sábio para ganhar um sábio, de tolo para ganhar os tolos. Ele disse que se fez fora da lei. Se fez de fora da lei, mas, aí tem um parênteses, não saindo debaixo da lei de Cristo. O fora da lei é o malandro, vamos dizer assim, né? E aí, mano, como é que tá? Não sei o quê. Me fiz assim para ganhar os caras assim, mas não pecando, não saindo debaixo da lei de Cristo. Entendeu? Então, quanto mais estratégias que você tiver, melhor.
E eles começaram a pescar, irmão. Foram tanto peixe. O avivamento foi tão grande que a pescaria foi maravilhosa. A Bíblia diz que eles encheu tanto o barco deles que eles fizeram um sinal para o outro barco. O outro barco representa o que, irmãos? Representa outra equipe que estavam no mar, no rio também, pescando. Significa concorrência, viu? Eles também estavam lá tentando pescar. Se eles tinham pescado alguma coisa, ninguém sabe. Talvez até tinha pescado mais do que os discípulos ali de Jesus. Então preste atenção. O outro barco era a concorrência deles. São outras igrejas, são outros ministérios. Ah, pastor, as igrejas são concorrentes? São, irmãos. Não se engane. Não pense você. Pastor é a coisa mais terrível de trabalhar. Me perdoe os pastores. Lógico que nem todos, né? Porque pastor é vaidoso. Pastor, ele é ciumento. Pastor, ele tem medo. E essas coisas todas, eu já superei tudo isso aí. Eu não tenho as pessoas como minha, porque a obra não é minha. Eu tenho as iscas. E sei que é importante preservar aquelas pessoas. Mas se nós temos uma linguagem, uma visão de filho, o filho, você cria ele para ele ir embora. Mas ele vai sair de perto de você para amadurecer. Aí, pastor, e se ele for rebelde, sair para uma outra igreja, para um outro lugar, deixa sair. Mas o verdadeiro filho é que nem o filho pródigo. Um dia ele volta para a casa do pai. Porque ele vai encontrar nos outros lugares, ele vai fazer a comparação. Ó, na casa do meu pai tinha pão, tinha isso, tinha aquilo outro. Aqui nesse novo lugar não tem nada. Eles vão fazer essa comparação. E muitos caem em si e voltam um tempo depois. Se você nutriu com a palavra, se você era uma pessoa que fluía nos milagres, na unção, na autoridade, por mais que a pessoa saia, ela fica marcada. Aonde que ela for, ela vai fazer aquele grau de comparação. A concorrência está aí. Os outros ministérios estão aí, crescendo. Querendo pescar também, tá? E aí, houve a necessidade de chamar ajuda. Aqui eu abro um parênteses para falar no sentido geral da igreja. Tem muitos pastores de outros ministérios que eles não querem ajuda, por isso que o barco afunda. Não deixam ser ministrados, não deixam ser guiados, eles querem fazer tudo sozinho e viver sozinho. É o espírito de independência e de orfandade. Eles acham que não precisam de ajuda de ninguém. E todos nós precisamos de ajuda. Tá? Não necessariamente que às vezes a gente tem que buscar ajuda de outros ministérios. Se nós somos um ministério e nós nos completamos, vamos buscar primeiramente ajuda dentro do nosso ministério. Se você tentou todas as vias, também eu não sou bobo, não, irmão. Se você tentou todas as vias, vamos convidar alguém então que ministra nessa área. Que nós não ministramos, que nós não falamos, que nós não fluímos. Eu não tenho problema também de reconhecer isso. Tá? Mas que primeiro a gente tem que buscar e fazer, nós temos. Tá? Então, eles fizeram um sinal pedindo ajuda. E encheram o barco dos outros também. Ou seja, quando Deus ele libera a palavra, abençoa, você obedece. Não, eu vou mesmo sem crer. Eu não creio, mas eu quero obedecer. Eu vou lá. Certo. Mesmo assim, o milagre é tão grande, o avivamento de almas é tão grande. O bom do evangelismo que é isso. Você evangeliza um, evangeliza o outro. E todo mundo sai ganhando, né? No final todo mundo sai ganhando, porque os barcos se encheram e quase iam afundando.
uma coisa que você tem que colocar em mente. Pessoas são problemas, como os peixes eram. É a solução e é o problema. Se você pega uma demanda demais, é o que aconteceu com muitas igrejas e acontece. Eles encheram as igrejas. Nós já falamos isso nas outras aulas, lembra? O evangelismo que teve na época dos anos 40, 50, 60, 70, de cura, de libertação, de milagre, de prodígio, de maravilha, trio elétrico, cruzada de milagre, e aí as primeiras campanhas de oração, e muita gente lotou as igrejas, né? O número de evangélicos no Brasil e no mundo explodiu. Mas eram pregadores de salvação. Mas depois que receberam a palavra de salvação, o que a gente vai fazer com esse tanto de gente? Foi isso que o movimento G12 e outros parecidos como esse, até hoje eles estão, 20 e tantos anos depois, até hoje eles estão tentando remendar essas redes que romperam, porque eles ganharam muita gente, mas eles não conseguiram manter esse povo dentro da igreja. Ganharam muitas pessoas na estratégia, mas os pastores, um monte, não conseguiram, né? Quanta gente desviada que foram nos encontros, no reencontro e tudo, né? Quem é desse movimento sabe o que eu estou falando. Eu participei um tempo. Eles não reforçaram as redes. Até uns 5 anos atrás, eu ouvia falar as pregações deles, era o seguinte: fechando as portas dos fundos. Olha o nome dos seminários deles. Ou seja, a gente entra, traz pessoas, mas entra pela porta. Eles estavam falando, fechar a porta do fundo era para não deixar as pessoas saírem. O que fazer? Aí vem um tanto de técnica, de não sei o que, não. Toda técnica humana, sem a operação divina, sem a operação de Deus, sem estar com a unção de Deus, é apenas uma técnica humana, que pode dar certo como não pode dar certo. No caso dos discípulos, tinha dado falha, mas não quer dizer que eles estavam ali a vida toda, eles eram pescadores. Não quer dizer que as técnicas humanas nunca dão certo. Dão certo também, irmãos. Mas quando essa técnica humana é potencializada pelo poder de Deus, uma palavra profética, um direcionamento que vem do alto, olha o que acontece. Muitos milagres. Muita gente. Então, o barco ia a pique. Encheu demais. E aí, não tinha como administrar tantos peixes. A questão da igreja não é crescer, é ter muita gente, irmão. A questão de uma célula, de um grupo familiar, não é ter tanta gente, mas é ter uma quantidade boa que eu ou você que é líder, pastor, consegue administrar. Ou você e a sua equipe consegue administrar. Tá? Porque aqui nesse caso, quase que o barco afunda. Tá? E aí a Bíblia vai dizer aqui, encheram-se os barcos, que quase em a pique. Se a gente pega o versículo 6 diz assim, ó, e fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixe. E olha o detalhe, e rompia-se as redes. Foi na hora que eles fizeram o sinal para chamar os outros, porque as redes estavam rompendo, quebrando. Tem muitas igrejas, ministério, repito, que as redes estão rompendo, porque elas não têm mais reforço. As pregações é a mesma coisa, é a mesma revelação, a mesma pregação, o mesmo tipo de culto. Não, nós temos que renovar. Tem que reforçar isso. Se você pregou uma mensagem, deixa o esboço guardado ali. Cria, aprenda a fazer o esboço. Pare de ser aquele bestão pentecostal. Eu vou pregar no Espírito, que eu vou abrir a Bíblia aqui. Não, para com isso. Estudar, criar esboço e deixar lá. Que uma hora você precisa lembrar daquelas ministrações e você tem. Então cria, prepara e deixa Deus fluir conforme aquilo que você estudou. Eu não estou dizendo aqui para você que a sua habilidade, você tem que ter habilidade. E a unção de Deus,
Então, é a técnica sua e a unção de Deus é que flui através de você para isso. Você consegue me entender? Então, as redes se rompiam porque eles não tinham preparo. Tem que preparar, meu irmão. A partir de agora, daqui para frente, cada rede você tem que reforçar. E o que é isso, pastor? Reforçar as redes. A rede do jejum, fortalece ela mais, jejua mais. A rede da intercessão, da oração pelo seu ministério, pelas almas, fortalece isso mais. A rede chamada pregação, sermão, ensinamento, estuda mais, busca mais. Quanto mais firme essa rede, mais você vai segurar as pessoas, mais você vai prender as pessoas. Por que você acha que eu estou fazendo esse propósito de 91 pregações? É para segurar as pessoas. É para ter audiência. Quem está me entendendo? E assim, cada pregação e cada sermão que eu monto, cada oração, cada culto que eu vou, cada pessoa que eu vou ministrar, eu quero dar o meu melhor. Eu quero dar esse reforço para o que? Segurar essa pessoa. E não só segurar no nosso ministério, segurar em Cristo. Porque eu estou ensinando a palavra para essa pessoa ficar firme em Cristo. A rede é nossa. Os peixes são de Cristo. As almas são de Jesus. Mas a administração disso é nossa. Deus confiou a nós. Então fortalece essas redes. E para a gente finalizar, nós temos aqui o outro exemplo, que eu falo lá no outro vídeo também. O outro exemplo de pescaria é os mesmos discípulos. Agora, 3 anos e meio depois que andaram com Jesus e tiveram essa experiência. Essa experiência da pesca maravilhosa de Lucas 5 foi quando Jesus conheceu eles. Você sabe disso. E aqui agora em João capítulo 21, é depois que Jesus morre na cruz e ressuscita e ele aparece para os discípulos com o corpo ressurreto. Tá? E Jesus fala para eles irem pescar. Quando ele volta, ou quando os discípulos estão voltando, ele já tem lá pão e peixe assando. Aí manda a gente pescar. Quando a gente chega aqui, ele já tem pão e peixe. De onde que apareceu isso? Ele estava com o corpo glorificado, meu irmão. Ele falava para a pedra assim, transforme peixe, transforme pão. Ele estava com o corpo glorificado, nível de glória do céu, entendeu? Mas preste bem atenção. Eles foram lá. Eles já tinham aprendido a pescar. Eles já... meu irmão, olha aqui a diferença. Ó. Jesus disse para ele aqui no versículo 10 de João 21. Disse-lhe Jesus, trazei os peixes que apanhastes. Simão Pedro subiu e puxou a rede para a terra. Estava cheia de 153 peixes grandes. Não era só peixinho, não era peixinho pequeno, era só peixe grande. 153 peixe grande. Era Jesus e os 12, irmão. Para que tanto peixe? E olha aqui que o texto vai dizer, sendo tantos peixes, não romperam as redes. A rede não rompeu. Porque eles aprenderam que quando Jesus está na pesca, a rede tem que estar reforçada. Viu? Se Jesus está no culto, na célula, na igreja onde você está, você tem que estar com a rede reforçada. Porque o milagre pode ser grande que pode romper as suas redes. Por que tem muitos pastores e líderes hoje fechando a igreja, desistindo de obra? Porque eles não reforçam as redes e quando Deus... Ele fica lá orando, Senhor, manda alma, manda pessoas. Ele não se reforma, não estuda, não busca, fica lá, né? Aí Deus manda um peixe grande, talvez esse peixe grande é um ateuzão, que está ali passando um momento que está quebrantado, mas é um ateu. Inteligente, intelectual, uma pessoa sabida, uma pessoa desenrolada, uma pessoa que prospera, que tem experiência de vida, é um peixe grande. Se tu ganhar essa pessoa, se tu conseguir pegar na rede,
pronto, tu vai ter ali um empresário para patrocinar, uma pessoa para te abençoar, e isso. Só que como ele não tem preparo, esse peixe grande rompe a rede dele. Por causa que não tem preparo, rompe a rede dele. O que eu mais vejo é isso. A pessoa vai para ali, Deus mandou, respondeu a oração. Senhor, manda almas, manda pessoas. A oração é séria, irmão. É tão sério que Deus pode te responder. Se você pede com fé, Deus pode te responder. Mas aí você está preparado? Era 153 peixes grandes. É o que nós precisamos agora, para o ano que vem. 153 pastores grandes. A gente fortalecer, fazer uma pesca maravilhosa no mundo todo. Vamos orar, pedir a Deus, tá? Estamos em 2021, tá? O vídeo está sendo gravado aí. Talvez anos depois que o pessoal estiver assistindo, isso já aconteceu, em nome de Jesus, né? Vai profetizando aí, viu, irmãos? Então era 153 peixes grandes e as redes não se rompiam. Porque eles fortaleceram essas redes. A mensagem de hoje é: fortaleça as suas redes, o seu intelecto, busque mais, tá? Quando a gente partir para o momento da abertura dos trabalhos, da célula, dos cultos familiares, nós vamos fazer o seguinte, ó. Para a semana que vem nós vamos preparar uma aula online, tá? Lá no Zoom, que também vai ser postada aqui para depois o pessoal posteriormente assistir. E aí eu vou fazer meio que uma entrevista, eu não vou fazer uma aula, vou fazer uma entrevista com todos vocês, tá? Então eu vou estar divulgando no WhatsApp, eu vou estar divulgando nas listas de transmissão e para cada um que já é discípulo aí da CAVOD, da nossa igreja, tá? E aí você prepare uma pergunta de alguma dúvida, de alguma sugestão. Eu vou perguntar sobre as pessoas, eu vou perguntar para cada um e eu quero que você venha preparado, tá? E depois eu dou um jeito também, quem não conseguir entrar no ao vivo, depois eu dou um jeito de conversar. Mas pra gente ter um bate-papo, pra gente saber quem é pastor, quem é líder, quem não é, quem já foi, quem é o presbítero, quem é diácono, pra gente ver a capacidade das pessoas têm. Pastor, eu consigo pregar, eu consigo fazer um sermão, eu consigo trazer gente. A gente vai fazer essa entrevista com todo mundo, tá bom? Que Deus possa abençoar a vida de cada um de vocês. Foi uma aula curtinha, mas, como diz o ditado, para um bom entendedor, um pingo é letra. Reforcem as suas redes. Prepare-se que a obra é grande, é árdua, mas ela é abençoada, tá? Abençoada. O seu galardão é diferente por você fazer a obra, você sabe disso, né? A autoridade que Deus libera, o comando que Deus dá no mundo espiritual, os anjos que trabalham com você é outros. Não é os mesmos de uma pessoa comum que não faz a obra. São outros. Mais à frente a gente fala sobre essas coisas, tá? Mas vamos focar mais agora neste momento do lado de como trabalhar, como fazer a coisa acontecer. Senhor, te agradeço, te louvo, te bendigo. Obrigado por cada um que esteve aqui nessa aula, Pai, offline. Que o Senhor edifique, que o Senhor console, que o Senhor conforte, que o Senhor reforce essas redes. Dá, Senhor, criatividade, dá estratégia, dá direcionamento e que o Senhor os abençoe de uma forma poderosa e todo especial em o nome de Jesus. Deus abençoe cada um, meu irmão, minha irmã.